E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é um top 10 de animes onde o protagonista é um espadachim lendário muito poderoso. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Em 10º lugar está Bakumatsu. A história desse anime gira em uma era onde os novos jovens tinham ansiedade de mudar o futuro de seu país. Com isso o protagonista, conhecido como Takasugi, um soldado, foge a bordo de um navio do governo com seu camarada chamado de Katsura, em busca de um misterioso relógio com o poder de manipular o tempo, onde eles temem que o governo queira guarda para si, e com isso esse poder possa cair nas mãos erradas, e causar uma destruição enorme no país. Por causa disso eles planejam destruir o artefato, mas quando eles conseguem adquirir esse misterioso relógio, eles são rapidamente roubados, forçando a dupla a seguir o misterioso ladrão até a sede do governo em uma cidade próxima. Porém, ao chegar na capital, descobrem que o governo foi derrubado e uma organização agora reina no lugar, e as ruas da cidade e as pessoas nela são muito mais diferentes do que eles lembram. Ao decorrer da história, agora Takasugi junto com seu companheiro tem que participar de várias batalhas para que possam recuperar o artefato e com isso o futuro do país seja salvo. Em 9º lugar está Katsujeki Touken Ranbu. A história começa com uma dupla de espadachins, conhecidos como Kaseda e Orikawa. Eles são manifestações humanas de espadas lendárias famosas, onde são designados por seus superiores a protegerem a história do Japão de determinados períodos. Eles lutam contra o exército retrógrado, onde eles buscam alterar alguns acontecimentos do passado ou do futuro. Em uma de suas missões eles vão para um futuro próximo para investigar os relatos de seu mestre sobre uma invasão inimiga iminente. Após derrotar esses inimigos, eles são logo informados novamente que haveria outro ataque, mas as coisas começam a ficar difíceis, pois muitos inimigos aparecem e as invasões só aumentam cada vez mais, e ao decorrer da história, eles logo recebem ajuda de outros guerreiros com espadas, e lutam continuamente contra esse misterioso exército para que a história não seja alterada. No entanto, a jornada deles não será nada fácil. Repletos de sangue e traições mais próximas de seus corações, a dupla será forçada a tomar decisões difíceis. Contudo, o que importa para seus superiores é que a linha do tempo não seja alterada, não importa o que aconteça. Em 8º lugar está Gran Crest Senki, um evento que deveria ser uma ocasião alegre que estabelecia a paz entre dois reinos, acabou sendo uma tragédia, onde uma cerimônia de casamento foi interrompida por uma poderosa energia escura de outra dimensão que corrompe a Terra e traz monstros e demônios ao mundo. Dentro dessa energia aparece o Lorde Demônio, um ser maligno que matou instantaneamente os arquiduques de ambos reinos, destruindo qualquer esperança de paz entre eles. Tendo falhado em prevenir este desastre, uma maga conhecida como Seluka está viajando pelo campo infestado de caos para estudar com um mestre mágico, mas ela acaba sendo interceptada por um grupo de soldados que é contra os magos. Após alguns acontecimentos, ela acaba sendo resgatada pelo protagonista, conhecido como Theo Cornário, um jovem guerreiro carregando um misterioso brasão, um símbolo mágico que dá a seu possuidor a habilidade de banir o caos, por ele não ter lealdade a um reino. Ele espera atingir o posto de Lorde para que possa libertar a sua cidade natal de um governante tirano e do caos que espalha dentro dela. Impressionada com seu objetivo nobre, Seluka firma um contrato mágico com Theo. Com isso os dois embarcam em uma jornada para restaurar o equilíbrio em seu país devastado pela guerra. Em 7º lugar está Plunderer. Em um mundo conhecido como Áurea, todo ser humano tem seu valor medido por um contador especial impresso em algum lugar de seus corpos, que define qualquer número relacionado a um aspecto importante de suas vidas. Quanto maior o contador, mais poder a pessoa possui. No entanto, se esse contador diminuir para 0, a pessoa será arrastada para o abismo, um local que se acredita ser pior que a morte. Para uma jovem conhecida como Rina, seu contador corresponde a centenas de quilômetros de caminhada, desde que sua mãe foi arrastada para o abismo. Ela tem procurado o as lendário do último desejo de sua mãe. Os ases lendários são heróis da guerra que aconteceram 300 anos atrás, carregando uma estrela branca ao lado de seu contador, e contém um poder extremamente grande. Em meio da sua jornada, Rina conhece um misterioso homem mascarado com contador negativo. Acontece algumas coisas e Rina acaba sendo levada para a batalha por um soldado militar, mas apesar da contagem negativa, o homem mascarado resgata Rina com um poder muito grande, e revela que tem outra contagem como uma estrela branca de um as lendário. Com isso Rina encontra respostas com ele sobre o último desejo de sua mãe.
Em sexto lugar está Gunstar. A história desse anime gira em torno de dois homens, conhecidos como Nicholas e Warwick Arcangelo. Eles são conhecidos na cidade como os faz-tudo. São mercenários de aluguel que assumem a tarefa que ninguém mais pode cuidar. Contratados por poderosos sindicatos de máfia e policiais, eles têm que estar prontos e dispostos a tudo. Depois de completar a ordem de matar um chefão local, eles acabam protegendo uma mulher que, após alguns eventos, ela se junta a eles. Nicholas possui habilidades sobre-humanas adquiridas através de um remédio conhecido como Celebrer. Quando criança ele era um mercenário e com isso passou por muitas dificuldades. Ele é surdo, mas tem uma visão muito boa e incríveis habilidades de luta com espada. Nessa cidade as pessoas que possuem esse poder é identificados por etiquetas. Nicholas é um rank B5, mas quando consome muito do remédio bate de frente com o rank A. Essa cidade já foi um refúgio para essas pessoas nascidas como um resultado de um remédio especial, mas agora estão sendo caçados por uma feroz organização clandestina. Esta nova ameaça está surgindo para desafiar tudo que a cidade representa, e com isso uma nova guerra está mais próxima do que eles imaginam. Em quinto lugar está Hakudai Kishi no Cavalry. A história desse anime acontece em um mundo onde as pessoas possuem poderes sobrenaturais, conhecidos como Blazers. Eles são capazes de materializar uma arma construída a partir da própria alma. O protagonista, conhecido por Kurogane, tem o apelido de Cavaleiro Fracassado por todos à sua volta, mas sua vida começa a mudar quando ele acaba conhecendo uma menina chamada Stella, que é uma princesa de rank A. Ela acaba desafiando ele para um duelo onde o perdedor se torna escravo do vencedor. Kurogane acaba vencendo, e logo após isso ele começa a participar do Festival das 7 Estrelas, um evento anual realizado pelas 7 melhores escolas de cavaleiros mágicos do país para determinar o cavaleiro mais forte entre as escolas. O vencedor fica conhecido como o Rei Espadachim das 7 Estrelas. Nesse torneio é permitido usar a forma real de suas armas espirituais, existindo possibilidades de concorrentes morrerem em batalha. Com isso, ao decorrer da história, Kurogane participa de batalhas intensas onde ele mostra para todos seu verdadeiro poder monstruoso. Em quarto lugar está Samurai Champloo. Uma garota conhecida como Kasumi é uma garçonete que passa seus dias trabalhando pacificamente em uma pequena casa de chá, mas as coisas começam a mudar quando ela acidentalmente derruba uma bebida em um de seus clientes. Agora com um grupo de samurais incomodando ela sem parar, ela desesperadamente chama outro samurai na loja. Esse samurai é o protagonista, conhecido como Mugen, que rapidamente os derrota com sua técnica de luta selvagem, mas ele acaba começando uma briga com outro homem conhecido como Jin, que possui um estilo mais preciso e tradicional de esgrima, e se prova ser um oponente formidável. O único problema é que eles acabam destruindo a loja, além de matar acidentalmente o filho de um magistrado local. Com isso eles são capturados e prontos para serem executados por seus crimes. No entanto, eles são resgatados por Kasumi, que após uns acontecimentos os contrata como uma dupla de guardas-costas. Embora ela não tenha mais um lugar para voltar, ela deseja encontrar um certo samurai, mas a única pista que tem é que ele cheira a girassóis, e pede ajuda dos dois nessa jornada. Apesar de inicialmente recusarem, os dois eventualmente concordam ajudá-la. Assim o trio embarcam em uma aventura para encontrar este guerreiro misterioso, onde eles têm que lutar contra vários samurais poderosos. Isto se Kasumi poder evitar que Mugen e Jin se matem até encontrar esse samurai misterioso. Em terceiro lugar está Noragami. O protagonista, conhecido como Yato, é um deus pequeno, cujo sonho é ter um grande santuário e muitos seguidores para adorá-lo. Ele passa seus dias fazendo todos tipos de favores por apenas 5 ienes cada, mas a sua única parceira que o ajudava a realizar os desejos dos humanos decide deixá-lo, e passa a ajudar outro deus. E agora, enquanto ele tenta realizar seus sonhos sozinho, ele acaba conhecendo uma garota chamada Ryori, que o salva de um acidente de carro, mas ela sofre o acidente em seu lugar. Isso faz com que ela passe a ter um certo problema. Esse evento fez com que sua alma se soltasse do seu corpo, e ela agora exige que Yato faça ela voltar ao seu corpo ao normal, e com isso ela começa a ajudar Yato em seus favores para as outras pessoas, e logo ele conhece um garoto chamado Yuquine, que morreu jovem. Após alguns acontecimentos ele acaba se tornando a regalia de Yato. Regalia são almas com a capacidade de se transformar em uma arma para que o deus expulse os monstros da terra, cujo formato dele é o de uma katana. Yato no passado era conhecido como um deus da calamidade, um deus muito poderoso que era muito violento, mas ele mudou completamente após alguns acontecimentos, e agora junto com Yuquine e Ryori eles passam por vários desafios, e lutam contra vários monstros para ajudar as pessoas, mas seu passado sombrio nunca lhe deixará em paz.
Em segundo lugar está Samurai X. Nos últimos anos viveu um lendário assassino, conhecido como Hitoriyuki. Temido como um assassino impiedoso, ele era o espadachim mais forte do país, mas desapareceu misteriosamente. 10 anos após isso, se alguém ainda falava de Hitoriyuki, ainda causava terror nos corações dos veteranos de guerra, mas sem conhecimentos deles. Hitoriyuki abandonou seu estilo de vida manchado de sangue e agora virou um andarilho para se arrepender de seus pecados. Agora o protagonista, conhecido como Kenshin Himura, um espadachim errante como uma atitude alegre, jura nunca mais matar ninguém. Agora ele se dedica a proteger os mais fracos, mas em um dia no meio da sua jornada ele acaba conhecendo uma garota chamada de Camila, no seu dojo de Kendo, que estava sendo ameaçada por um impostor, que afirmava ser Hitoriyuki. Depois de receber a ajuda de Kenshin, ela permite que ele fique em seu dojo, e então o ex-assassino temporariamente interrompe suas viagens, mas agora ao decorrer da história ele terá que desembainhar sua espada novamente à medida que os inimigos do passado e do presente começam a surgir. Mesmo tendo jurado não matar mais ninguém, ele terá que repensar tudo novamente, se quiser proteger as novas pessoas que são importantes para ele. Em primeiro lugar está Sword Art Online. No ano de 2022, a realidade virtual progrediu muito e com isso um enorme jogo de RPG online chamado de Sword Art Online foi lançado. Com a ajuda de uma tecnologia conhecida como Nervegear, os jogadores podem controlar seus personagens dentro do jogo usando apenas seus próprios pensamentos. O protagonista, conhecido como Kirigaya, apelidado de Kirito, foi um dos poucos sortudos que colocaram as mãos na primeira remessa do jogo, e logo após os servidores abrirem, 10.000 pessoas se conectam nesse novo mundo, conhecido como Aincrad, um mundo de fantasia com armas medievais e monstros horríveis. No entanto, o que seria um sonho para muitas pessoas, logo se torna uma virada cruel de eventos. Após serem reunidos no centro da cidade, eles logo percebem que não podem sair mais do jogo. O criador desse jogo os prendeu nesse novo mundo, e o único meio de sair agora é se completarem todos os 100 níveis do jogo, onde Aincrad é dividido em 100 andares, onde para subir deve derrotar o boss de cada andar, o mais difícil que o outro, mas isso não é mais só um jogo. Se eles morrerem nesse mundo, eles morrem na vida real também. Agora Kirito começa sua nova jornada onde ele deve se adaptar a essa nova realidade e lutar pela sobrevivência e com sorte conseguir se libertar desse inferno virtual.